assim. A gente que criou o museu, fundou o museu, a nossa história é uma história de militância no movimento social, no movimento comunitário. Então, a gente criou primeiro o CEASM, que é o Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré, e o primeiro projeto do CEASM, que no caso é a instituição, né, que é gestora, responsável pelo Museu da Maré, o primeiro projeto foi o pré-vestibular comunitário. Então, a gente começou a trabalhar com a possibilidade de ampliar as chances dos moradores da Maré de ter acesso à universidade, e principalmente à universidade pública. E isso lá em 1996, 97. De imediato, o que a gente percebeu é que não podia ser um cursinho pré-vestibular comum, apenas trabalhar com disciplinas, né, as disciplinas tradicionais. Então, a gente introduziu uma disciplina de cidadania na organização, né, do curso, e também a gente começou a trabalhar com um projeto de memória. Então, o projeto de memória do CEASM, que era chamado Rede Memória da Maré, era um projeto que já vinha até anterior ao CEASM, que tem uma origem na TV Maré, que era um projeto de captura de imagens por meio de VHS, câmera VHS, do cotidiano dos moradores, a história dos moradores. E tudo isso era transmitido, né, em telões, em TVs, para os moradores terem acesso. O que aconteceu é que isso também instigou esses jovens a pesquisarem sobre a origem da maré a partir dos depoimentos desses moradores. Então, eles começaram a fazer uma pesquisa em arquivos públicos e também nas bibliotecas das universidades, e o pessoal levantou um acervo fotográfico, bibliográfico, além desse acervo audiovisual sobre a maré. E aí a Rede Memória já fazia atividades, né, de exposições itinerantes, de pesquisa de história oral, pegando os depoimentos dos moradores, isso tudo já algo que a gente já fazia. Por meio desse trabalho, a gente começou a conhecer o mundo dos museus. Então, assim, não era intenção, de forma alguma, criar um museu, porque a gente é de movimento social. Ele podia ser aprendido pelo movimento social, ele podia ser aprendido pela comunidade, e ele podia ser um instrumento de conscientização, de formação política, de construção desse sentimento de pertença àquele espaço. E aí a gente se apaixonou pelo museu, e o museu é que chegou até a gente, na verdade, né? Então a gente começou a desenvolver o projeto junto com muitas pessoas da comunidade, e eu digo que o projeto, o museu, ele não existiria se não tivesse essa parceria estreita, né, entre a Rede Memória do CEASM e os moradores da Maré, porque assim, eles vinham, davam opinião, até hoje dão opinião, eles doam objetos, e isso foi muito importante, mas também a parceria com o Museu da República. Em 2004, a gente estabeleceu uma parceria e fez uma exposição, ainda não existia o Museu da Maré, então da Rede Memória lá no Museu da República. E aí o nome da exposição foi A Força da Maré. E isso foi muito importante também para que moradores da Maré fossem ao Museu da República, vissem a exposição que tinha sido montada lá, e depois, né, foram emprestados alguns objetos, esses moradores emprestaram, e eles não quiseram esses objetos de volta. Então a gente ficou ali com aqueles objetos, não era a nossa praia, né, objetos, a gente trabalhava com audiovisual, com fotografia, documento em papel, imagina. Aí eu acho que isso foi uma intimação, né? Colocou a gente contra a parede. Aí não tinha mais como a gente fugir disso, e aí foi criado o museu, foi inaugurado no dia 8 de maio, mas eu digo que a fundação real foi antes disso, quando a gente reuniu muitos moradores antigos, representantes de instituições públicas e ONGs da Maré, lideranças comunitárias, e a gente foi apresentar o projeto do museu. Então, eles disseram, alguns moradores, e um representando o seu Clóvis, né, já falecido, foi liderança comunitária, presidente da associação, quando ele pegou o microfone e falou: olha, nós lutamos muito para chegar onde nós chegamos, para ter asfalto, ter creche, ter posto de saúde, escola, só faltava mesmo o museu. A pandemia, o museu fechou, assim, fechou para as ações do cotidiano, né? E hoje o museu está funcionando ainda mais do que antes, né? Porque hoje ele é um espaço aberto para a campanha que está sendo feita lá na Maré. Porque se a gente ficou,
Na verdade, quando a gente decidiu fechar o museu, seguindo as orientações do Ministério da Saúde, foi no dia 16 de março. A gente fez uma reunião de manhã, fechamos ali o museu, tanto o museu quanto o SEASM, e as ações passaram a ser virtuais e alguns dias depois, uma semana, 2 semanas depois, essas ações na frente de mobilização, pela frente de mobilização, né? Lá no espaço. A gente tem um grupo que é grupo de risco, então esse grupo ficou em casa trabalhando nas ações virtuais. Então, a gente fortaleceu muito as ações virtuais do museu, a gente criou o site comemorativo dos 14 anos, a gente está com uma atividade muito intensa nas redes sociais, e aí o número de pessoas que estão se inscrevendo nas redes sociais e curtindo, né, as publicações está aumentando a cada dia. A gente tem, por exemplo, toda sexta-feira, um homenageado, alguém que, sendo ou morador ou alguém que tem uma ligação com a Maré, não precisa ser uma ligação direta com a Maré, mas tem uma ligação com o SEASM, com o museu, que de alguma forma colaborou com a nossa história, né? E tem um grupo de contadores de histórias da Maré, que faz parte dessa equipe do Educativo. Então, por exemplo, eles fazem uma gravação de uma história, de uma lenda, de um conto da Maré que foi justamente registrado. Essas histórias foram registradas a partir do trabalho de história oral, né? Então, a partir do depoimento dos moradores, se pegou ali daquele depoimento, desses depoimentos, algumas histórias interessantes que a gente batizou de contos e lendas, que tem assim, o lobisomem da Nova Holanda, né? a figueira mal assombrada, o porco com cara de gente, casamento na palafita. Então, assim, tem várias histórias, então a gente transformou isso num texto que pode ser narrado de forma lúdica, então os contadores de história fazem isso, e aí tem uma pessoa da equipe de comunicação do museu, que aí edita e toda semana tem um vídeo novo com essas histórias, que também é muito engraçado, que as pessoas começam a comentar e falar: ah, eu lembro dessa história, eu vi o porco com cara de gente, isso não é lenda não, isso é verdade. Então tem está tendo uma interação muito interessante. Então, a gente está investindo nisso, e tem uma outra parte da equipe que pode estar presencialmente atuando. Então, essa parte da equipe representa o museu e o SEASM numa mobilização maior que envolve o museu e o SEASM, mas não só, nem foi a gente que criou, foram os coletivos de comunicação comunitária da Maré, né, de moradores que trabalham com essa democratização da comunicação. Eles criaram, lá no início de março, a campanha de comunicação comunitária, justamente para conscientizar os moradores sobre as formas de prevenção e de cuidado, né, em relação à doença, à contaminação, e também para reforçar, naquela época era possível fazer isso, hoje não dá mais, infelizmente, que era reforçar a questão do isolamento social e da quarentena, de ficar em casa. Só que como o museu ele tem um espaço grande, acabou que é nele que estão concentradas as ações presenciais de doação de cesta básica, né, de cestas básicas, de kits de limpeza e higiene. Então, tudo é recebido no museu, higienizado, e depois é distribuído do museu nas casas das pessoas por uma equipe grande de voluntários que são moradores da Maré e que fazem parte da frente de mobilização. Só que o que a gente não contava é que a gente ficaria 5 meses fechado. É muito tempo. A gente tem um acervo, né? E um acervo muito diverso, porque a gente tem audiovisual, a gente tem muito papel, a gente tem livros e objetos, e tudo pegando poeira, né? Tudo sendo degradado, então não tem outra forma. Então a gente tem hoje, agora, né, já algum trabalho interno do museu sendo retomado. E aí a equipe agora está fazendo esse revezamento com todo o protocolo de segurança para manter o espaço limpo, né? E evitar que o acervo se perca, né? Porque 5 meses fechado não tem
como garantir a segurança do acervo. Então, porque assim, o espaço que está aberto para a campanha é o espaço, algumas salas e o galpão, né? Mas a exposição de longa duração, o acervo do arquivo, da biblioteca, tudo isso está fechado, porque não tem ações, né, de atendimento ao público. Mas a gente está fazendo isso agora porque a gente acredita que em outubro a gente já consiga voltar mais gente, com mais ações internas. Infelizmente, a gente ainda não vai abrir para atendimento ao público, ações internas dentro do espaço do museu, com todo esse protocolo de segurança. E eu acho que a pandemia ela expôs muito claramente todas essas desigualdades, né, que existem no dia a dia, e que eu acho que mais do que agora, né, mais do que nunca, aliás, tá claro, está posto aí, né, qual é o lugar, qual é a importância que é dada, por exemplo, à favela, né? Então, as pessoas não tiveram o apoio necessário, uma campanha de conscientização de fato, assim, se não fossem os moradores se reunirem nesses movimentos, né, para suprir essa necessidade aí das favelas, porque não é só a Maré que está fazendo, muitas favelas estão fazendo também essas campanhas, a gente não sei no que isso ia dar, né, no que aconteceu. Acho que seria muito pior. E eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento para mostrar isso claramente, né? Que assim, a vida dessas pessoas não tem valor, né? Não tem valor para esse governo que está posto aí. E a gente percebeu que a memória seria um instrumento importante para construir aí identificações, sentido de pertencimento ao lugar, né? Conhecer a história dos pais, dos avós, daqueles que vieram e construíram aquela maré, para além daquelas visões, aquela visão já padronizada e homogênea da maré como lugar da violência. Mostrar que a pandemia ela expôs de fato e a gente tem que usar isso, né, para que conscientizar as pessoas verem que elas precisam estar mais engajadas, e lutar mais pelos seus direitos. É isso. E eu espero que daqui para frente a relação, né, dentro da Maré, principalmente com um espaço que é de memória, seja uma relação que a gente possa trabalhar mais essa conscientização das pessoas. Eu acho que é isso importante, né? Uma conscientização política, né, das pessoas, porque política está sendo demonizada agora, né? E não é política, né, no sentido de barganha, mas no sentido de conscientização e de cidadania. É isso que a gente quer.